Meu pai me humilhou na festa da fazenda por não dar o fundo do touro ao irmão. A festa estava cheia de risadas e música animada, mas para Ava, o clima era um labirinto de sombras. Enquanto todos aplaudiam o noivado do irmão Justin com sua noiva deslumbrante, Ava sentia seu estômago se revirar. Desde pequena, era como se ela vivesse em um mundo à parte, sempre à sombra do brilhantismo do irmão. Os convidados, com seus sorrisos satisfeitos, não sabiam a tempestade que se formava sob a superfície da celebração. Eis que, no meio das congratulações, a mãe de Ava, com uma taça de champanhe erguida, soltou a bomba. Ava, você precisa entregar os 100.000 reais do fundo que seu avô deixou para o seu casamento. O de Justin é mais importante. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Os risos se transformaram em murmúrios. Os olhares se viraram para Ava. Uma cena que parecia um filme de terror. Uma onda de humilhação a atingiu com força. Era insuportável. O que ela havia feito para merecer? Seus olhos, antes cheios de confiança, agora eram flechas de desapontamento. Ava se sentiu pequena, como uma criança perdida entre gigantes. Quando ele gritou seu nome, o eco da sua voz fez as paredes tremerem. Como você pode ser tão egoísta? Entregue isso agora! A humilhação foi como uma facada. Um nó se formou em sua garganta, enquanto ela via os convidados trocavam olhares de reprovação. Ela queria desaparecer. Naquele instante, algo dentro dela se quebrou. Com lágrimas nos olhos, Ava decidiu que não podia mais viver assim. O desejo de se afastar daquela família que só lhe trazia dor cresceu como um incêndio incontrolável. Ao sair da fazenda, sentiu o peso do mundo nas costas, mas também a leveza de um passo em direção à liberdade. Após o turbilhão emocional, Ava se voltou para o passado, decidida a entender seu avô melhor, o homem que deixou o fundo. Vasculhando caixas empoeiradas, encontrou algo inesperado. A escritura da antiga casa da família, deixada apenas para ela. Uma surpresa que a fez sentir um misto de alívio e desconfiança. O que isso significava? Agora ela tinha uma escolha: vender a casa e usar o dinheiro para criar uma iniciativa que ajudasse mulheres em situações semelhantes? Ou iria continuar presa ao passado que a atormentava? As dúvidas se acumularam como nuvens escuras. E enquanto refletia, ela se deparou com um diário antigo de seu avô. O que será que ele escreveu lá? Que segredos familiares estavam escondidos entre aquelas páginas? Ava sentiu seu coração acelerar. Nessa descoberta, talvez houvesse uma chave para a cura e a mudança que tanto buscava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Ava segurou o diário em suas mãos tremendo. Estava prestes a abrir um capítulo de sua vida que mal sabia que existia. O cheiro de papel velho invadiu suas narinas. Enquanto ela somava coragem para desvendar os segredos do avô. O que será que ele tinha a dizer? No fundo, ela esperava encontrar sabedoria.
algo que ajudasse a compreender melhor sua própria jornada. Com um movimento hesitante, ela virou a primeira página. As letras eram pequenas e apressadas, mas a emoção ali era palpável. Contava sobre sua juventude, sonhos e frustrações. Mas o que mais chamava a atenção eram referências a uma mulher. Uma mulher que não era sua avó. O coração de Ava acelerou. Quem era aquela mulher que seu avô parecia admirar tanto? Conforme folheava o diário, Ava encontrou anotações sobre encontros secretos, promessas de amor e desilusões. Seu estômago se revirou. Através da escrita, ela estava testemunhando um lado de seu avô que jamais imaginou. Mas o que mais a impactou foi uma entrada que detinha informações sobre o grande erro do passado. Um erro que poderia ter mudado o curso da vida de todos. Ava leu sobre um desentendimento entre seu avô e a família de seu pai. Um escândalo que quase destruiu a reputação deles em um povoado pequeno. A entrada terminava abruptamente, como se temesse as repercussões daquela revelação. Uma sensação de frio a envolveu. O que aquilo significava? No meio de suas reflexões, um barulho vindo da sala principal atou-se de volta à realidade. Era uma discussão acalorada entre seu pai e Justin, seu irmão. Os gritos ecoavam pela casa e a voz de seu pai estava carregada de raiva. Ava não conseguia acreditar. O que poderia ser tão grave para que aqueles dois estivessem brigando assim? Com o coração batendo forte, ela caminhou até a porta. Ao abrir, a cena que se desenrolava atingiu como um soco no estômago. Justin estava vermelho de raiva, apontando para seu pai. Eu não vou deixar que você faça isso. Chega de mentiras. Você precisa contar a verdade sobre nosso avô. Ava sentiu um frio na barriga. Uma verdade? Que verdade? O que está acontecendo? Ela perguntou, quase sem voz. Todos olharam para ela. O clima estava pesado e a tensão era palpável. Ele mentiu para todos nós. As palavras de Justin saíram como um sussurro carregado de dor. Ava! Ele usou o fundo do vovô para cobrir coisas que não deveria. E a mulher do diário não era apenas uma amante. Ela era nossa mãe! Ava sentiu o mundo girar. Mãe? Seu pai nunca falou sobre isso. Ele sempre a retratou como uma figura ausente e distante. O que você está dizendo? Isso não faz sentido! Gritou ela, lágrimas escorrendo pelo rosto. A verdade atingiu com a força de um tornado, desmoronando toda a imagem que tinha da família. Seu pai, antes uma figura de autoridade, agora parecia pequena, vulnerável. Ele a encarou. E por um momento, Ava viu um olhar que nunca tinha notado antes. Medo. Medo do que estava por vir. Um silêncio mortal tomou conta do ambiente, enquanto os ecos das revelações ameaçavam engolir a todos. Precisamos falar sobre isso, disse seu pai, a voz trêmula. Mas Ava não sabia mais em quem confiar. O que era verdade? O que era mentira? E mais importante, o que isso significaria para a sua vida daqui em diante? Enquanto uma neblina de confusão a envolvia, Ava compreendeu que estava prestes a decidir não apenas seu futuro, mas também o futuro daquela família repleta de segredos. Com um nó na garganta, ela teve certeza de que a festa na fazenda definitivamente não tinha terminado. O que mais estava por vir? Ava sentiu o mundo girar.
Mãe? O que Justin estava dizendo parecia impossível. Seu pai, normalmente tão firme, estava agora paralisado, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O silêncio pesava e a tensão no ar fazia seu coração acelerar. É isso mesmo que você está dizendo? Ava insistiu, suas palavras saindo em um sussurro tenso. Ele era um mentiroso? O olhar de Justin era um misto de dor e raiva, mas o de seu pai era pura culpa. O ambiente estava pegando fogo. Mas algo maior estava prestes a acontecer. Nesse instante, um estrondo ecoou da porta da frente. Ava, Justin e o pai se viraram. Os convidados que antes estavam em festa agora olhavam assustados. O som agudo de vidro quebrando foi seguido por um grito vindo de fora. Logo, uma figura familiar apareceu, mancando. Era Renan, o amigo de infância de Ava, com um olhar de desespero estampado no rosto. O sangue escorria de um corte profundo em sua cabeça. Ava, precisamos sair daqui, é perigoso. A urgência na voz dele fez o estômago dela se revirar. O que aconteceu? Ela gritou nauseada. Renan não teve tempo para responder. Ele estava completamente fora de si. Olhando por sobre o ombro, como se algo ou alguém estivesse logo atrás dele. De repente, o barulho de pneus rangendo invadiu a sala. Ava sentiu um frio na espinha. Renan, o quê? E foi nesse momento que a cena se desenrolou como um filme de terror. Uma caminhonete preta apareceu, atravessando o gramado da fazenda. Os convidados correram em direção à entrada, mas Ava ficou paralisada. O que estava acontecendo? O motor da caminhonete roncou como um animal faminto e a porta se abriu com um golpe. Um homem alto, de aparência intimidante, saiu. Sua expressão era de pura fúria e em suas mãos ele segurava algo que fazia o coração de Ava parar. Uma foto rasgada, partes dela visíveis. Ava podia ver seu avô, seu pai e uma mulher, a mesma mulher do diário. Vocês não deveriam ter mexido no passado, ele gritou com a voz cheia de veneno. Eu não vou deixar que isso acabe aqui. Ele levantou a foto rasgada e balançou diante dos olhos de todos. Todo mundo precisa saber a verdade. Vocês são apenas a ponta de um iceberg. Ava olhou para Justin e seu pai, seus rostos pálidos e perturbados. Quem é esse cara? O que ele quer? Perguntou ela, o medo infectando sua voz. Renan agarrou o braço de Ava com firmeza. Ele é alguém que sabe de coisas que vocês nem imaginam. Precisamos ir agora. E à medida que a tensão explodia ao redor, as palavras do homem ressoaram, como um espelho refletindo algo sombrio. O passado não estava apenas atrás deles. Ele estava prestes a alcançá-los, e tudo aquilo que Ava conhecia sobre sua família estava prestes a desmoronar. As palavras de Justin, a revelação sobre a mãe, e agora esse estranho. Que mais estava escondido? O pânico aumentou. Os rostos dos convidados se tornaram borrões. Ava sentiu que a terra sob seus pés estava se movendo. Vamos! Rápido! Gritou Renan enquanto puxava a Ava para fora. Mas antes que pudessem sair, o homem da caminhonete se aproximou com um sorriso cruel. Vai ser mais interessante do que pensaram. As palavras dele ecoaram na mente de Ava, enquanto ela tentava compreender o novo caos que se instalava. O que estava de fato acontecendo? A verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer segredo que ela já havia descoberto.
E à medida que o medo se entrelaçava com a curiosidade, Ava se viu diante de uma escolha: se afastar de tudo ou mergulhar de cabeça em um labirinto de mentiras e revelações que a levaria a um destino que ela nunca poderia imaginar. O que mais viria à tona? Ava sentiu o mundo girar. Mãe! As palavras de Justin ainda ecoavam em sua cabeça, mas não havia tempo para pensar. O homem da caminhonete se aproximava e a tensão no ar era palpável. O medo apertou seu peito, como se alguém estivesse segurando seu coração com força. Renan, precisamos sair, ela gritou. Mas Renan parecia tão paralisado quanto ela. Vocês não deveriam ter mexido no passado. O homem continuou avançando, a expressão de ódio nas feições. A verdade precisa ser revelada. Ava olhou para Justin, que estava tão atordoado quanto ela. Os convidados, em estado de choque, sussurravam entre si, sem saber como lidar com a cena que se desenrolava diante deles. Cada olhada nervosa a fez sentir que o chão estava se desintegrando sob seus pés. — Quem é você? Renan perguntou. Sua voz trêmula. O homem parou, como se deliberadamente escolhesse suas palavras. Eu sou o guardião dos segredos da sua família e meu nome não importa. O que importa é que vocês estão prestes a descobrir algo que mudará tudo. A mulher do diário. Ele ergueu a foto rasgada, a expressão intensa. Ela não era só uma amante. Ela é a verdade que sua família esconde há anos. Ava prendeu a respiração. A confusão se misturava com o desespero. E quem é essa mulher? O que você quer de nós? Ela estava aflita, tentando entender o que estava acontecendo. Mas antes que o homem pudesse responder, algo horrível aconteceu. Um estrondo ensurdecedor cortou o ar. A fazenda inteira parecia tremer e o esmagador peso do já tenso momento se intensificou. O barulho veio da cozinha, onde uma explosão repentina rasgou o silêncio. Chamas e fumaça começaram a emergir. — O que foi isso? Justin berrou, claramente em pânico. — É ele! Renan gritou tensionado. — Precisamos sair agora! Ele puxou Ava pelo braço, mas Ava estava congelada. Não era só o pânico do momento que a paralisava. Era a necessidade urgente de entender a situação. — Parem! O que está acontecendo? As palavras saíram de seus lábios como um lamento. Mas tudo parecia girar fora de controle. A fumaça tomou o ar e o cheiro de incêndio era insuportável. Afastando-se do homem, Ava sentiu que seu mundo estava se desmanchando em um caos total. — Saia da frente! O homem gritou para eles, sua voz cheia de raiva. Ele parecia mais um espectador nesse teatro de horrores, quase divertindo-se com a desgraça. E antes que alguém pudesse reagir, enquanto a fumaça dominava e o pânico reinava, o homem jogou a foto no chão. — A verdade sobre vocês vai vir à tona! Se não aqui, em outro lugar. A sua mãe, ela não está apenas morta, Ava. Ela estava viva até pouco tempo atrás. Ava sentiu a terra se abrir sob seus pés. — Como você sabe disso? Ela balbuciou, lágrimas começando a escorregar por seu rosto. Era um peso que ela não podia suportar. Tudo o que a rodeava parecia distorcido. Ela me pediu para bani-los de sua vida, mas o destino tem suas próprias regras. O homem parecia divertido, como se estivesse assistindo ao desespero atingir cada um deles. E então, em meio ao caos, ele revelou uma informação que lhes cortou o fôlego. — Ava, você é a herdeira.
Você é a única que pode decidir o que fazer com a verdade. O ar se tornou pesado como chumbo. Ava olhou para Justin, seus olhos refletindo a mesma confusão e pavor. O que isso significava? A verdade que havia sido escondida por tanto tempo agora estava jogada sobre eles como uma bomba prestes a explodir. Era um emaranhado de dor e questionamentos. A fumaça densa envolvia a cena e Ava viu Renan olhando por cima do ombro, ansioso e em pânico. Não, não podemos ficar aqui. Ele puxou Ava novamente, mas seus pés estavam grudados ao chão, incapazes de se mover. Precisamos ir! Justin gritou, mas a realidade do que ouviram pesava mais que qualquer instinto de sobrevivência. E que mais estava escondido? O que mais essa verdade poderia destruir? A festa na fazenda não poderia, de forma alguma, terminar com um incêndio e segredos que se entrelaçavam como um labirinto sem fim. E enquanto a fumaça se espalhava e o caos tomava conta, Ava percebeu que a maior batalha estava apenas começando. O que ela faria com tudo isso? O que a verdade significaria para ela, para Justin, para toda a família? As perguntas ecoavam em sua mente, deixá-la completamente perdida em um destino que agora parecia mais obscuro do que nunca. Ava sentia o horror dançando ao seu redor. A fumaça envolvia tudo, e o caos da fazenda estava em um clímax de sentimentos esmagadores. O homem da caminhonete riu, um riso gelado que ecoava entre os gritos e o pânico. O que ele tinha dito ainda ressoava em sua mente. A sua mãe, ela não está apenas morta, Ava. Ela estava viva até pouco tempo atrás. Renan puxou-a para longe, sua voz desesperada cortando o ar. Vamos, Ava, precisamos sair. Mas ela estava paralisada, incapaz de se mover. O que mais o homem sabia? Como poderia existir uma mãe por trás de tudo isso viva e nunca mencionada? O coração dela batia tão forte que parecia querer sair do peito. Então, com um movimento repentino, o homem se aproximou mais, seus olhos fixos em Ava. Você deveria ouvir o que eu tenho a dizer, Ava. Existe um legado que vai além do que você imagina. A tensão era palpável, um fio prestes a estourar, um clarão ofuscante a fez cerrar os olhos. E então, com um som ensurdecedor, uma daquelas enormes janelas da fazenda se estilhaçou, em meio a gritos e confusão. As pessoas agora estavam correndo, tentando se afastar da fumaça que se espalhava como um predador faminto. Ava se virou, buscando um caminho, quando percebeu Justin atrás dela, seu rosto pálido de um fantasma. Precisamos sair, Ava. Isso não pode acabar assim. Ele estava em um estado de agitação que ela nunca havia visto antes. Ela olhou para ele e por um momento tudo pareceu parado. Mas foi então que a porta da sala principal se abriu com um estalo. Uma figura familiar entrou, e o que ocorreu em seguida fez a realidade de todos se desmoronar. Era sua mãe, Elizabeth, a mulher que todos pensavam estar morta. O rosto dela estava arrasado, mas a vida em seus olhos era inegável. Não! O que está acontecendo aqui? A voz dela cortou o ar e um silêncio mortal se seguiu. Ava sentiu a respiração parar. O homem da caminhonete ficou estupefato, a raiva desaparecendo como fumaça. Você está viva! Justin exclamou, seu choque sendo rapidamente coberto por um misto de alívio e confusão.
Ava não sabia se ria ou chorava. Tudo o que tinha acreditado estava sendo desmantelado na sua frente. A imagem da mãe distante e ausente agora era desafiada pela presença viva e pulsante dela. Elizabeth parecia mais do que assustada. Ela estava aterrorizada. Eu não deveria estar aqui. Eles vão me encontrar! Seus olhos estavam arregalados e as palavras saíam como um sussurro apressado. Era como se ela estivesse fugindo de algo maior do que eles podiam imaginar. Ava! Existe muito que precisamos discutir sobre o seu avô, sobre a verdade, disse Elizabeth enquanto a fumaça começava a envolver sua silhueta. O homem da caminhonete parecia prestes a protestar, mas Ava mal escutou. O que estava acontecendo? Como tudo isso era possível? Renan segurou a mão de Ava, puxando-a para mais perto. Ava, precisamos sair agora. Não podemos ficar aqui. É tudo muito perigoso. Mas Ava estava paralisada. A necessidade de respostas pesando sobre seus ombros. Ava olhou para a mãe, seus pensamentos em frangalhos. Você estava viva? Por que nunca voltaram para nós? A dor em sua voz era imensurável. Um grito por respostas que nunca tinha recebido. A cena em volta estava desenfreada, o calor e o caos intensificando-se enquanto as chamas devoravam a fazenda. Mas agora havia uma nova verdade que ameaçava engolir tudo. O que mais sua mãe estava escondendo? O que mais eles não sabiam? Elizabeth olhou para o homem da caminhonete, sua expressão mudando rapidamente de medo para desafio. Você não tem poder sobre nós. Nunca teve. As palavras dela carregavam um peso que ecoou, e Ava sentiu seu coração acelerar. O passado estava sempre presente, mas agora o futuro se tornava uma incerteza ainda mais terrível. A fumaça começou a engolir tudo, e com um rugido ensurdecedor, mais vidros se quebraram. A verdade que todos estavam fugindo parecia finalmente prestes a se revelar, mas Ava não sabia se estava pronta. O que mais viria à tona? A proximidade da resposta era tão real que dava medo. E agora, ao lado de sua mãe, a festa na fazenda parecia ter se transformado em um campo de batalha do passado, com segredos são empilhados e prontos para serem expostos. O que mais poderia acontecer? Ava sentiu horror dançando ao seu redor. A fumaça envolvia tudo e o caos da fazenda estava em um clímax de sentimentos esmagadores. O homem da caminhonete riu. Um riso gelado que ecoava entre os gritos e o pânico. O que ele tinha dito ainda ressoava em sua mente. A sua mãe, ela não está apenas morta, Ava. Ela estava viva até pouco tempo atrás. Renan puxou-a para longe, sua voz desesperada cortando o ar. Vamos, Ava, precisamos sair. Mas ela estava paralisada, incapaz de se mover. O que mais o homem sabia? Como poderia existir uma mãe por trás de tudo isso, viva e nunca mencionada? O coração dela batia tão forte que parecia querer sair do peito. Então, com um movimento repentino, o homem se aproximou mais, seus olhos fixos em Ava. Você deveria ouvir o que eu tenho a dizer, Ava. Existe um legado que vai além do que você imagina. A tensão era palpável, um fio prestes a estourar.
Um clarão ofuscante a fez cerrar os olhos. E então, com um som ensurdecedor, uma daquelas enormes janelas da fazenda se estilhaçou, em meio a gritos e confusão. As pessoas agora estavam correndo, tentando se afastar da fumaça que se espalhava como um predador faminto. Ava se virou, buscando um caminho, quando percebeu Justin atrás dela, seu rosto pálido como de um fantasma. Precisamos sair, Ava. Isso não pode acabar assim. Ele estava em um estado de agitação que ela nunca havia visto antes. Ela olhou para ele e, por um momento, tudo pareceu parado. Mas foi então que a porta da sala principal se abriu com um estalo. Uma figura familiar entrou. E o que ocorreu em seguida fez a realidade de todos se desmoronar. Era sua mãe, Elizabeth. Sim, a mulher que todos pensavam estar morta. O rosto dela estava arrasado, mas a vida em seus olhos era inegável. Não! O que está acontecendo aqui? A voz dela cortou o ar e um silêncio mortal se seguiu. Ava sentiu a respiração parar. O homem da caminhonete ficou estupefato, a raiva desaparecendo como fumaça. Você está viva! Justin exclamou, seu choque sendo rapidamente coberto por um misto de alívio e confusão. Ava não sabia se ria ou chorava. Tudo o que tinha acreditado estava sendo desmantelado na sua frente. A imagem da mãe, distante e ausente, agora era desafiada pela presença viva e pulsante dela. Elizabeth parecia mais do que assustada. Ela estava aterrorizada. Eu não deveria estar aqui. Eles vão me encontrar! Seus olhos estavam arregalados e as palavras saíam como um sussurro apressado. Era como se ela estivesse fugindo de algo maior do que eles podiam imaginar. Ava! Existe muito que precisamos discutir sobre o seu avô, sobre a verdade, disse Elizabeth, enquanto a fumaça começava a envolver sua silhueta. O homem da caminhonete parecia prestes a protestar, mas Ava mal escutou. O que estava acontecendo? Como tudo isso era possível? Renan segurou a mão de Ava, puxando-a para mais perto. Ava, precisamos sair agora! Não podemos ficar aqui! É tudo muito perigoso! Mas Ava estava paralisada, a necessidade de respostas pesando sobre seus ombros. Ava olhou para a mãe, seus pensamentos em frangalhos. Você estava viva! Por que nunca voltaram para nós? A dor em sua voz era imensurável, um grito por respostas que nunca tinha recebido. A cena em volta estava desenfreada, o calor e o caos intensificando-se enquanto as chamas devoravam a fazenda. Mas agora havia uma nova verdade que ameaçava engolir tudo. O que mais sua mãe estava escondendo? O que mais eles não sabiam? Então, como se o mundo estivesse mudando mais uma vez, o homem da caminhonete avançou. A expressão no rosto agora misturada com desespero. Você não sabe. Mas eu sou seu verdadeiro pai. A revelação cortou o ar como uma lâmina. Ava congelou. O choque a atingiu como um raio. O quê? Como assim? Ela mal conseguia articular as palavras. O homem, que até então parecia um estranho, agora se transformava em algo muito mais complexo, mais doloroso. Olhou entre Ava e o homem, a confusão estampada no rosto. Não pode ser! Isso é loucura! As vozes na sala se tornaram um murmúrio indistinto, o caos agora repleto de uma nova frustração. A verdade estava se afunilando e a revelação trincou a confiança que eles tinham um no outro.
A mãe de Ava, oh, com um olhar horrorizado, sussurrou: Isso não pode ser verdade. As chamas estouraram atrás deles e os convidados começaram a correr em pânico. A fumaça fez Ava tossir e a realidade de tudo que conhecia parecia prestes a desmoronar. As respostas estavam ali, mas a urgência da situação as eclipsava. O que mais estava escondido debaixo dessa tramada errada de mentiras? E, enquanto o peso das palavras do homem pressionava sua mente, Ava percebeu que a batalha não era apenas contra os segredos do passado, mas contra os novos Saint. O que isso significava para ela, para Justin, para Elizabeth? O que mais ela poderia descobrir? O que mais havia por trás daquelas sombras? A festa na fazenda poderia ter se transformado em um inferno, mas, ao mesmo tempo, tudo estava apenas começando. Eva sentiu o horror dançando ao seu redor. As chamas atrás dela crepitavam, e isso só aumentava a sensação de caos diante da revelação que acabara de ouvir. Você não sabe, mas eu sou o seu verdadeiro pai. O homem projetou essas palavras como se fossem um golpe, e Ava mal conseguia processar. Ela olhou para sua mãe, Elizabeth, que agora estava pálida, quase inerte. Isso não pode ser verdade! Justin gritou, sua voz cheia de incredulidade. Mas mesmo assim, Ava sentia o peso da afirmação. Uma onda de confusão a envolveu e o calor do fogo parecia distante, como se tudo estivesse acontecendo em outro mundo. Renan, ainda segurando firme a mão de Ava, puxava-a com urgência. Ava, precisamos ir! Agora! Quase como se despertasse de um pesadelo, ela finalmente se moveu. Mas algo dentro dela a impediu de simplesmente correr. O que mais estava oculto? Espere! Ela se virou mais uma vez para o homem. Como você pode ser meu pai? O que você quer de mim? O homem só sorriu de forma amarga. Sua expressão era uma mistura de dor e triunfo. Você é a chave, Ava. A chave para tudo, ele respondeu, sem explicar mais. A confusão aumentava enquanto sirenes começavam a tocar ao longe. O resgate estava a caminho, mas quem poderia salvar essa família tão despedaçada? A fumaça envolvia a sala e o pânico era palpável. A cada movimento, Ava sentia uma pressão crescente em seu peito. O olhar de Justin era desesperado, enquanto os convidados se espremiam para sair. Um grito cortou o ar. Ava! Era sua mãe, Elizabeth, com os olhos arregalados, agora mais pálida do que nunca. É tudo uma armadilha. Ele não é quem diz ser. Aquelas palavras varreram a sala como uma onda, ao mesmo tempo que a fumaça asfixiava o ambiente. Ava sentiu seu coração disparar. O que você quer dizer? Sua voz saiu quase como um sussurro. Eu sabia que ele estava vindo, Elizabeth explicou entre tosses. Mas não tive escolha. Precisava proteger vocês. Ele é alguém com quem eu me envolvi no passado. Mas não é seu pai. Sua verdadeira linhagem é muito mais complicada. O chão sob os pés de Ava parecia desmoronar completamente. A revelação era como um soco no estômago. Quem é meu pai, então? O que mais estava escondido? A pergunta flutuava no ar, permanecendo sem resposta. Com o braço de Renan segurando-a, ela se preparou para correr, mas o homem da caminhonete interrompeu seu impulso.
Você não pode escapar da verdade, Ava. O passado vai alcançá-la. Ele avançou, dando um passo à frente, e o ambiente ficou tenso, como um fio prestes a estourar. Nesse momento crítico, uma janela se estilhaçou mais uma vez. Dessa vez com um estrondo ensurdecedor. O vidro voou, refletindo a luz das chamas, enquanto todo mundo se lançou ao chão. Ava sentiu uma dor aguda em seu braço, mas a adrenalina a empurrou para a frente. O que estava acontecendo? Mas então, uma sombra se moveu à sua esquerda. Uma figura emergiu da fumaça, com uma presença tão imponente que fez o homem da caminhonete hesitar. Era outro homem, de olhar feroz e gestos rápidos. "Chega!" ele gritou, e todo o tumulto se congelou por um momento. O homem alto apontou para o homem que se dizia pai. "Você não deveria estar aqui!" A tensão explodiu em uma nova dimensão. O homem alto puxou algo do bolso. Quando Ava viu o brilho, seu coração parou. Era uma pistola. O clamor e caos tomaram conta. As pessoas começaram a gritar, e em um piscar de olhos, tudo mudou. "Vocês têm que ouvir a verdade!" a figura gritou, mas apenas se intensificou a confusão. A pistola levantou. Ava gritou, seus instintos a fazendo querer proteger não só a si mesma, mas sua mãe e seu irmão. "Não!" ela berrou, quase sem voz. O tempo parecia parar, e no meio de tudo isso, Ava estava percebendo que a verdade, a verdadeira verdade, poderia acabar sendo muito mais sombria do que ela poderia imaginar. O que mais eles não sabiam? As nuvens de fumaça começaram a se dispersar, mas o caos estava longe de ser resolvido. E enquanto o homem alto se preparava para agir, Ava percebeu que a resposta que ela buscava estava prestes a se revelar. Mas o que isso significaria para todos eles? Uma nova batalha ainda estava por vir. E a linha entre o que era real e o que era ilusão ameaçava se desintegrar de uma vez por todas. Ava sentiu o horror dançando ao seu redor. As chamas atrás dela crepitavam. E isso só aumentava a sensação de caos diante da revelação que acabara de ouvir. "Você não sabe, mas eu sou seu verdadeiro pai!" O homem projetou essas palavras como se fossem um golpe, e Ava mal conseguia processar. Ela olhou para sua mãe, Elizabeth, que agora estava pálida, quase inerte. "Isso não pode ser verdade!" Justin gritou, sua voz cheia de incredulidade. Mas mesmo assim, Ava sentia o peso da afirmação. Uma onda de confusão a envolveu e o calor do fogo parecia distante, como se tudo estivesse acontecendo em outro mundo. Renan, ainda segurando firme a mão de Ava, puxava-a com urgência. "Ava, precisamos ir, agora!" Quase como se despertasse de um pesadelo, ela finalmente se moveu. Mas algo dentro dela a impediu de simplesmente correr. O que mais estava oculto? "Espere!" Ela se virou mais uma vez para o homem. "Como você pode ser meu pai? O que você quer de mim?" O homem só sorriu de forma amarga. Sua expressão era uma mistura de dor e triunfo. "Você é a chave, Ava. A chave para tudo!" Ele respondeu, sem explicar mais. A confusão aumentava enquanto sirenes começavam a tocar ao longe. O resgate estava a caminho. Mas quem poderia salvar essa família tão despedaçada? A fumaça envolvia a sala. E o pânico era palpável a cada movimento. Ava sentia uma pressão crescente em seu peito. O olhar de Justin era desesperado, enquanto os convidados se espremiam para sair.
De repente, um grito cortou o ar. Ava era sua mãe Elizabeth com os olhos arregalados, agora mais pálida do que nunca. É toda uma armadilha. Ele não é quem diz ser. Aquelas palavras varreram a sala como uma onda, enquanto a fumaça asfixiava o ambiente. Ava sentiu seu coração disparar. O que você quer dizer? Sua voz saiu quase como um sussurro. Eu sabia que ele estava vindo, Elizabeth explicou entre tosses. Mas não tive escolha. Precisava proteger vocês. Ele é alguém com quem eu me envolvi no passado. Mas não é seu pai. Sua verdadeira linhagem é muito mais complicada. O chão sob os pés de Ava parecia desmoronar completamente. A revelação era como um soco no estômago. Quem é meu pai, então? O que mais estava escondido? A pergunta flutuava no ar, permanecendo sem resposta. Com o braço de Renan segurando-a, ela se preparou para correr, mas o homem da caminhonete interrompeu seu impulso. Você não pode escapar da verdade, Ava. O passado vai alcançá-la. Ele avançou, dando um passo à frente, e o ambiente ficou tenso como um fio prestes a estourar. Nesse momento crítico, uma janela se estilhaçou mais uma vez, dessa vez com um estrondo ensurdecedor. O vidro voou, refletindo a luz das chamas, enquanto todo mundo se lançou ao chão. Ava sentiu uma dor aguda em seu braço, mas a adrenalina a empurrou para a frente. O que estava acontecendo? Mas então uma sombra se moveu à sua esquerda. Uma figura emergiu da fumaça, com uma presença tão imponente que fez o homem da caminhonete hesitar. Era outro homem, de olhar feroz e gestos rápidos. "Chega!" ele gritou, e todo o tumulto se congelou por um momento. O homem alto apontou para o homem que se dizia pai. "Você não deveria estar aqui." A tensão explodiu em uma nova dimensão. O homem alto puxou algo do bolso. Quando Ava viu o brilho, seu coração parou. Era uma pistola. O clamor e caos tomaram conta. As pessoas começaram a gritar e, em um piscar de olhos, tudo mudou. A pistola levantou. Ava gritou, seus instintos a fazendo querer proteger não só a si mesma, mas sua mãe e seu irmão. "Não!" ela berrou, quase sem voz. O tempo parecia parar, e no meio de tudo isso, Ava estava percebendo que a verdade, a verdadeira verdade, poderia acabar sendo muito mais sombria do que ela poderia imaginar. "Pare!" A nova figura gritou e, em um movimento rápido, disparou em direção ao homem da caminhonete. O tiro ecoou como um trovão, fazendo todos se encolherem, mas não atingiu o alvo. Em vez disso, acertou o teto da fazenda, provocando uma nova chuva de escombros e uma nuvem de fumaça. Ava ficou estarrecida. O que está acontecendo? O caos aumentou. Quando a fumaça começou a se dissipar, os olhos de Ava se arregalaram. Um detalhe a deixou paralisada: a tatuagem no braço do novo homem. Era idêntica àquela que ela tinha visto no diário do avô. Uma águia. "Você precisa saber a verdade, Ava." O homem começou, mas o que mais ele poderia dizer? Acabou a festa. Agora a caverna de segredos estava se abrindo. Mas o que mais tinha por trás da porta? A única coisa que preenchia a mente de Ava era o que mais o passado tinha guardado para ela. A verdade estava à porta. E o que viria poderia despedaçar tudo o que ela conhecia. Ava sentia a pressão do caos ao seu redor.
O homem que se dizia ser seu pai se aproximava e o horror da situação a envolvia como uma nuvem espessa de fumaça. Você é a chave para tudo. As palavras dele giravam em sua mente enquanto o mundo ao seu redor desmoronava. Renan ainda segurava sua mão, puxando-a, mas ela estava paralisada, sem saber o que achar. A mãe dela, Elizabeth, parecia desmoronar à vista dela. Os olhos de Ava passavam rapidamente entre os dois homens. O homem da caminhonete e o novo que apareceu. Quem é você? Ela gritou, o desespero dando voz a uma pergunta crucial. O homem alto riu, um riso enternecido, como se um segredo escandaloso estivesse prestes a ser revelado. Eu sou alguém que conhece toda a verdade que vocês têm medo de encarar. Apontou para o homem da caminhonete. E você, ele disse com um ódio latente na voz, não deveria estar aqui. Ava trocou olhares com Renan. O medo apertava seu peito, e o som da sirene se aproximando se misturava com os gritos dos convidados que agora queriam fugir, mas pareciam presos pelo pânico. Justamente quando pensava que a situação não podia piorar, o homem da caminhonete olhou diretamente para ela. Ava, sua verdadeira identidade é muito mais sombria do que você imagina. O estalo ecoou pela sala, enquanto o homem alto disparou um tiro contra o teto. O som foi ensurdecedor e tudo ficou em silêncio súbito. Ava se encolheu e a adrenalina tomou conta de seu corpo. O que estava acontecendo? Era um filme de terror. Uma realidade insuportável. Pare com isso! Ava gritou, sua voz se firmando, misturando-se ao ruído da fumaça. Quem é meu pai? O que você quer dizer? O homem da caminhonete agora estava agachado, tentando esconder-se. Você não pode saber. Ele estava apavorado, como se o passado que ele tentava esconder estivesse prestes a consumi-lo. O homem alto pareceu vencer a luta interna. Ava, eu sou seu verdadeiro pai. Sou eu quem você deveria chamar de pai. Acredita que tudo o que você ouviu é verdade? A revelação cortou o ar. O coração dela batia descontroladamente. O que isso significava para sua vida? Da sua mãe? Então, como um flash de luz, atravessando a escuridão, Elizabeth gritou: Não! Isso não é certo! Uma necessidade de proteção despertou nela, mas o homem alto avançou, tentando chegar mais perto. O sorriso no rosto do homem da caminhonete parecia se desvanecer. Eu sempre soube que ele viria atrás de mim, de vocês. Elizabeth olhou para Ava e no tom da sua voz havia uma mistura de medo e determinação. O que você não entende é que ele mentiu para todos nós. Sua herança também é uma maldição. Ava lutava contra as lágrimas. O que mais você escondeu de mim, mãe? O que isso significa? Seu próprio desespero refletia no olhar de Justin, que estava paralisado em choque. Em um segundo, o ambiente estava em transe. O som do caos, os gritos e o cheiro da fumaça agora pareciam distantes. A revelação estava prestes a explodir em 1000 pedaços. E Ava sabia que não conseguiria mais suportar a pressão. Antes que alguém pudesse responder, o homem da caminhonete, com uma determinação desesperada, empurrou uma caixa em direção a Ava. Abra! A verdade está dentro dela! A tensão explodiu em momentos de expectativa. Ava hesitou, mas pegou a caixa, tremendo. Se aquilo revelasse a verdade,
tudo mudaria. No instante, o chão tremeu. Um estrondo ecoou e uma parte do teto desabou, fazendo todos gritarem e correrem. A caixa caiu de suas mãos e tudo parecia se desintegrar ao redor. Eva olhou para cima em choque e algo dentro dela se partiu. O que mais havia ali? O que estava prestes a ser revelado? O mistério que cercava sua vida estava prestes a ser exposto, mas seria uma verdade que poderia levá-la à destruição? A batalha ainda não tinha terminado, e agora, mais do que nunca, Ava sabia que as respostas poderiam mudar tudo. O que realmente estava esperando por ela nessa caixa? O silêncio falou mais alto que qualquer grito. E a realidade do que estava por vir ameaçava engolir todos eles. Ava estava em estado de choque, seu coração batendo forte enquanto olhava para a caixa que caíra no chão, em meio ao caos. O mistério finalmente estava prestes a ser revelado. Os gritos e a fumaça estavam em segundo plano, mas o peso das palavras de sua mãe ainda ecoava em sua mente. Sua verdadeira linhagem é muito mais complicada. Ela se agachou e pegou a caixa, citando o homem da caminhonete que se dizia seu pai. Ele estava mais pálido do que nunca e seu olhar estava repleto de raiva e medo. O homem alto que apareceu estava tenso, a pistola ainda em mãos, mas sua expressão havia mudado. Ava, você precisa saber. A verdade pode te libertar. Ava hesitou. O que poderia haver naquelas paredes que a cercavam? E a caixa cheia de segredos. O teto continuava ruindo e a fumaça já começava a engolir o ambiente. Ela sentiu uma onda de desespero. Justin, Renan e Elizabeth estavam perto. Mas quem poderia salvar quem? A verdade poderia ser uma prisão ou a chave da liberdade. Abra! A voz de Renan cortou o ar. Seus dedos tremiam enquanto ela finalmente abriu a caixa. O que estava dentro? Um diário, fotos, documentos? A luz da chama iluminou seu conteúdo e revelou um colar. O símbolo, a mesma águia que vira no diário do avô. Seu coração disparou. Aquilo significava algo profundo. O homem da caminhonete tequirou mais perto. Então, com um gesto rápido, ele se lançou em direção à caixa. Não! Gritou Ava, avançando para protegê-la. Parada! Justin me empurrou o homem. E ele se esqueceu que estavam cercados por fumaça e caos. Ava olhou para a mãe, que agora exibia uma mistura de pânico e necessidade de proteção. O que isso significa, mãe? O que mais você me escondeu? Quer saber? Sua voz mal conseguindo escapar enquanto a fumaça começava a envolvê-la. Elizabeth estava em prantos, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não queria que vocês soubessem. Eu queria proteger vocês de tudo isso, mas era tarde demais. A verdade já estava se desenrolando diante delas. O homem alto apontou a pistola novamente, mas algo mudou no ar. Eva, use o colar. É o seu legado. A voz dele tinha um tom desesperado. A fumaça agora estava quase insuportável. As chamas ardiam mais intensamente. Uma luz brilhou no colar e, ao tocá-lo, Ava sentiu algo poderoso correndo através de seu corpo. Uma conexão, um reconhecimento, um chamado do passado. O que isso significa? Ela sussurrou, mas estava tão envolta no momento que mal ouviu a própria voz. Então ela percebeu. Ela era a chave, não só para a verdade,
mas para o futuro de todos eles. Ava finalmente olhou para o homem da caminhonete e sentiu um fio de compaixão. Você sabe que isso pode acabar com você, não sabe? E a verdade daquela afirmação parecia domar a tempestade. O homem hesitou. Ficou em silêncio. Elizabeth avançou, envolta em coragem. Chega! Aceite suas ações. Faça a coisa certa. As palavras ecoaram e a tensão começou a dissipar. A sirene do resgate se aproximava. O alívio começava a se infiltrar em meio ao caos, quando algo incrível aconteceu. Todos se uniram, formando um laço inquebrável, à espera da verdade que agora poderia ser desvendada. Enquanto as luzes de emergência iluminavam a cena, Ava ficou em pé, com o coração na boca. Uma nova realidade começou a tomar forma. O que mais estava por vir? Será que finalmente haveria paz em meio aos segredos? A história de sua família estava em transformação e agora, mais do que nunca, Ava estava preparada para receber tudo o que viesse. O que mais a vida tinha reservado? Essa era apenas a primeira página de um novo capítulo, e as chamas que antes a cercavam agora pareciam a luz que iluminaria seu caminho. E agora você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo isso. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. O futuro das histórias depende de você.